Tá gravando. Vamos fechar os nossos olhos, né? Quem se sentir à vontade, vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo. Agradecer a Ele por estarmos mais um dia, mais uma tarde, reunidos e unidos, né? No nome dEle, para esse momento de aprendizado e que, com o auxílio dEle e dos seus trabalhadores, podemos ter clareza no que for trazido e que tenhamos também sabedoria para colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, que é o mais importante. E que dessa forma possamos dar início, né, ao estudo do Evangelho de hoje, com as suas bênçãos. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito bem. Vamos à segunda parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos apresenta a questão da autoridade e como foi apresentado deixa eu me ver aqui, primeiro tem que compartilhar, não é, Michel? E aqui apresentar a coisa sem fazer o compartilhamento, aí não dá, né? Agora vai. Bom, ok. Eu quero que está saindo tudo direitinho, né? Tá no Evangelho. Então, vamos a essa segunda parte da introdução. Eu vou aqui abrir no próprio Evangelho, né? Nós estamos aqui na introdução. A autoridade da doutrina espírita, né? O controle universal. Então, nós vamos aqui ver pequenos textos aqui dessa parte, porque ela é longa, apresentando como método que Kardec utilizou e também compreendermos o porquê da importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Isso aí tem a ver com a forma da divulgação. Lá no livro de Mateus, quando se fala dessa mensagem para todo mundo, né, e o Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, a testemunho em todas as nações, então virá o fim. Então chegamos a compreender que era quase que impossível no método antigo, né? Então, quando diz aqui que essa revelação chegasse aos homens mais rápido e o caminho mais autêntico, hoje nós temos as mídias sociais, né? Tivemos a televisão, antes, né, transmitindo programas, mas hoje, sem sombra de dúvida, são as redes sociais. Podemos aqui compreender o seguinte, né? Estamos começando essa aula. Tivemos a passada. Poucas pessoas aqui assistindo. Mas já com a plataforma do YouTube, onde ela fica gravada, aí já tem mais pessoas que vão entrando esporadicamente em contato. E assim com todos os outros materiais que são colocados nas redes, né? Então, aqui nós estamos no caminho certo. Parabéns a todos que estão participando desse projeto, porque isso depois fica na plataforma. E aproveitando o ensejo, né, também pedimos que todos se inscrevam lá no canal do YouTube, né, Evangelho Fonte de Luz. Então, incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Vejam, o método antigo, os discípulos saíam, iam nas vilas, né? Tinham que fazer a divulgação do evangelho, e isto apresentando de pessoa a pessoa. E hoje nós temos essa grande oportunidade de, através aqui desse instrumento,
levarmos a toda parte do mundo para aqueles que desejarem ouvir. Isso nós vamos ver resumidos num slide mais à frente. Então, faltam os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atingem e aos quais ninguém pode atingir. Então, é uma obra que está fundamentada na atuação dos espíritos, não é de um único homem. Porque quando algum tipo de ensinamento vem por uma única pessoa, às vezes falta um pouco de credibilidade e de uma maior participação de todos. Né? Os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Isto é, as mensagens, elas vêm de todas as partes, quando é conduzida pelos espíritos. Essas mensagens aqui de Kardec, que ele colocou na codificação, não foi de um único espírito. Tem um ali que está assinando a mensagem, mas na realidade houve várias comunicações em várias partes do mundo que era exatamente aquela mesma mensagem, né, que vinha através de alguns médios. Isto sem haver comunicação entre eles, porque principalmente naquela época não tinha internet como temos hoje e a facilidade da comunicação, ou via cabos, via satélites, não existia. Então, quando passava o tempo que os navios traziam aquelas correspondências e Kardec as analisava, né? Então acontece que mostrava, essa aqui realmente é autêntica, né? Então foi assim que foi formado o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parte aqui também vai ser importante para nós lermos. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Né? Então, evidentemente, hoje nós temos que contar com a tecnologia. Então, precisamos cada vez mais aprendemos a usar esses instrumentos, como estamos fazendo agora, e a cada semana nós iremos aperfeiçoando, né? Porque isso faz parte do plano da espiritualidade para divulgar essa mensagem. Não seria de outra maneira. Vocês vejam neste momento, em todos os rincões do planeta, agora mesmo, quantos estudos não tem online, né? Palestras, não só do espiritismo, de igrejas e de tantas outras denominações. Tudo isso é evangelho. Tudo isso é o ensino de Jesus para cada grupo. E cada grupo que tem o interesse, eles vão se adequando àquele grupo em que eles se sentem mais à vontade e compreendem melhor. Então, a concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Então, justamente é a concordância. E essa concordância ela tem que ser uma coisa sem ser, digamos, planejada uns com os outros e feito um acordo para que só fale aquilo. Então, é realmente nessa grande diversidade que se encontra esta unidade desta mensagem, né? Então, veja aqui outro trechinho, né? A mais fraca de todas ocorre quando um médio, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. Veja, quando um médio a sós. Então, não pode vir toda esta mensagem apenas de um médio. Então, na realidade, Kardec, lá na Sociedade Parisiense, tinha aqueles médios que ele trabalhava com eles, mas as mensagens não só foram daqueles médios. As mensagens vinham de médios de toda parte da Terra. E recebia, ele ia comparando umas com as outras, ia vendo a mensagem e assim por diante, né? Vamos adiantando aqui para nós irmos para os slides. Prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos, ao mesmo tempo e de modo idêntico,
senão a forma quanto ao fundo. Então, quando a terceira revelação ela começou a despontar em 1850, vamos colocar assim, datas redondas, né? Nesse mesmo período, despontou os fenômenos das irmãs Fox nos Estados Unidos, a criação de várias igrejas evangélicas, justamente nesse momento, isso nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, na China, na Índia. Houve um despertamento espiritual fenomenal em toda parte do mundo. Não era tudo espiritismo como conhecemos hoje, mas eram manifestações espíritas. Outros colocavam como sendo manifestações sobrenaturais. Na realidade, era a espiritualidade trabalhando em toda parte do mundo para ser colocada em evidência a terceira revelação. Evidentemente, esse é um processo que não ocorre assim, como fala de uma maneira espontânea, né? Mas não ocorre naquele mesmo dia em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é um processo que leva vários anos. Né? E por que começou na França? Eu creio, isso aqui não está escrito, né? Porque na época Paris era o centro do mundo, né? A França era o centro da cultura do mundo. Então, na realidade, era para ali praticamente onde toda a Terra concorria em busca de sabedoria, em busca dos grandes eventos, e ali foi onde iniciou o Espiritismo. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que, em toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação de que esses livros contêm. Então, lá no continente da Europa, continente aqui da América do Sul, nos continentes da Ásia, onde todos que tiveram contato com essa mensagem através dos Espíritos, depois foram ver que era a mesma mensagem, era idêntica. As mensagens partiam de uma mesma fonte espiritual. Não foi aquela questão que foi combinada, dizer, vamos falar só esse assunto. Então, isso era o que, podemos dizer assim, que dá a autoridade e a autenticidade desta mensagem. Né? Isso nos traz uma lição também para nós hoje. Né? Hoje nós devemos, ao ouvir mensagens dos médiuns nas nossas casas espíritas, também devemos ter essa cautela e esse cuidado. Na racionalidade de Kardec, ele disse o seguinte, né, que é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, para tudo tem cautela, né? Porque os médios, às vezes, se apresentam em determinados locais com nomes pomposos, né, de pessoas famosas. Nós não podemos dizer que sim nem não. Não podemos dizer, não é mensagem falsa, não é. Mas vamos ter cautela, né? A gente sempre tem que usar bem o crivo da razão. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo a seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Né? Isto é, recebe a mensagem, mas aí se não tivesse outros também que tivesse recebido a mesma mensagem, aí o que recebeu poderia dizer o seguinte, bem, essa mensagem é certa, mas eu creio que ela deve melhorar, eu creio que ela deve ser dessa maneira. Então vai mudando o sentido, né? Isso foi o que aconteceu com as traduções bíblicas, isso foi o que aconteceu com as mensagens de Jesus, que muitos colocam o seu ponto de vista. E nesse seu ponto de vista termina formando dogmas. Um exemplo bem clássico é o grande número de igrejas evangélicas que temos hoje, né? São milhares, e todas elas têm como fonte principal os ensinos de Jesus e a Bíblia. E como é que pode ter tantas interpretações diferentes? Vem nessa questão desse personalismo, né? E um quer colocar a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar, e acha que aquilo é o certo. Vocês vejam que dentro das casas espíritas, tem casa espírita que também tem essas questões. Interpreta a codificação de um jeito ou do outro, acha isso, acha aquilo, cada um apresenta a sua verdade, né? E acha, não, Kardec queria dizer isso.
não era isso que está escrito, ele queria dizer isso, porque não tinha palavras, e assim por diante. Né? Então, nós temos que nos ligarmos muito neste princípio da concordância. Isto é importantíssimo. Né? É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, algures, né? A presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único, ou quase o único, de tal parecer. Né? Então, aquela questão, se um médio dá uma mensagem, aí diz aquilo, mas acontece que os outros médios que tiveram aquela mesma mensagem está apresentando algo diferente. Aí diz, espera aí, será que um só está certo e os outros todos estão errados? É onde temos que ter, podemos dizer, essa racionalidade para entender aquilo que é lógico, né? Aquilo que é racional. E Paulo dizia que nós devemos prestar um culto racional. E essa racionalidade dos ensinos de Jesus voltou na terceira revelação, porque ela perdeu-se durante todo o tempo em que o cristianismo teve a junção com o Império Romano, depois tornou Roma papal. Então, houve um grande sincretismo religioso e misturou muitas coisas, né, que eram, de princípios, era fugindo dos ensinos de Jesus. Os espíritas que, a esse respeito, alimentassem qualquer temor, podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões isoladas, aqui insuladas, né, cairão pela força mesmo das coisas diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Então, todos que vêm com ensino exclusivo, termina passando. Tem que ser essa concordância universal espiritual, né, dos espíritos. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. É a opinião universal, não de uma única pessoa. Muito bem, vamos entrar no tema nos slides, que aí vamos ver de uma maneira mais didática, né? Na próxima nós vamos partir para essa parte, o que é escribas, o que é mais notícias históricas, né? Aqui colocar no modo de apresentação pronto, muito bem. A disposição das matérias, né? Nós começamos aqui. As máximas, os comentários e deixa eu logo abrir toda a tela, né? Aqui a disposição das matérias, as máximas. São as citações dos evangelhos. Então, veja, as máximas que digam, por exemplo, quando nós pegamos um primeiro capítulo, segundo capítulo, ali tem as máximas ensinadas por Jesus, e ali estão os versículos bíblicos. Vocês notam que todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, então o que está ali primeiro é os versículos bíblicos. Né? Então, isso mostrando que trata-se de uma interpretação daqueles versículos. Não é um evangelho novo para querer diminuir os outros, mas é a explicação. E como falamos já na anterior, o evangelho segundo o Espiritismo nada é mais do que a explicação dos espíritos sobre o Sermão da Montanha. Né? Então, essas citações são as citações do evangelho, né? Reunida pela sua natureza, né? Suprimido o estranho ao assunto respeitado, a tradução de Saci. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Naquela época, a melhor tradução que havia na Europa, e eu creio que talvez uma das mais confiáveis, era a tradução de Saci, tradução da Bíblia, né? Porque hoje também tem muitas traduções. Por exemplo, eu gosto muito da King James, que é do Rei Tiago. Tem outra tradução que eu gosto muito, que é a tradução de Jerusalém, que foi por uma equipe grande, né? Mas a que foi usada é essa, Saci. Então, às vezes, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que está usando aquela tradução, né? Aí quando a pessoa pega a Bíblia e diz, mas aqui tem uma palavra diferente,
tem uma frase que tem um sentido diferente, mas são questões de traduções da Bíblia que você pega. Hoje, praticamente, quase não se usa mais essa tradução dessa Bíblia. Mas as máximas ali do Evangelho, do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, são tiradas desta tradução. Eu digo que todas são boas. Agora, às vezes, tem uma palavra que muda, né? Então pode dar um sentido diferente. Mas para quem é estudioso da Bíblia, sabe que aquilo ali não tira a característica principal da mensagem, né? Quando tem uma palavra que é interpretada de maneira diferente. Os comentários são com a ajuda dos bons espíritos, colocam as máximas ao alcance de todos e desenvolve todas as consequências, né? Então, você veja ali na estrutura que é colocada ali as matérias, nós temos a parte bíblica, temos os comentários de Allan Kardec, que já falamos, né, e mais à frente mesmo vamos falar mais sobre ele, que ele foi o maior teólogo de todos os tempos, principalmente quando ele viveu na sua encarnação anterior como João Hus, foi o grande reformista, né, a estrela da alva da reforma, ele sempre esteve ligado à religiosidade, podemos dizer, foi um dos maiores teólogos que já existiu. Na encarnação que ele viveu como professor Rivail, ele tinha outra função, mas sempre aprendendo todas as coisas. Então, coloca as máximas ao alcance de todos e desenvolve todas de uma maneira consequenciais. Então, veja que Kardec, ele utilizou aqui um método, e é isso que nós estamos utilizando aqui. Nos referimos no primeiro episódio sobre aquele material lá do Cefac, né? E, inclusive, para cá nós nos créditos, esse daqui também que estamos usando hoje também é dele. Então, aqui mostra o seguinte, que há um método, e ao estudarmos o Evangelho, segundo o Espiritismo, de uma maneira metódica, nós iremos, no final, compreendermos melhor todos os seus ensinos. As instruções foram ditadas pelos Espíritos, né? Quando passa aquelas primeira parte, a última parte sempre são o quê? São as instruções dos Espíritos, né? Então, conclui dessa maneira cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? São colocadas as máximas, são colocados os comentários, e, por último, vem a palavra dos Espíritos, né? As mensagens dos Espíritos. Lembrando, né, que toda a coordenação deste evangelho, né, dessas explicações, foram coordenadas pelo Espírito de Verdade. Então, tem uma importância fundamental. Então, os Espíritos, eles esclarecem, né, passagens e fatos do Evangelho de uma maneira muito boa. Né? Aqui tem uma mensagem aqui que nós encontramos, né, daqui de Allan Kardec, que está justamente na introdução, quando ele se conta aos médios, abstivemos-nos de nomeá-los. Então, nesta questão de conduzir o Evangelho segundo o Espiritismo, no Kardec não disse eu quero aquele médio, quero trabalhar com essa equipe de médio. Não nomeou nenhum médio. Essas mensagens vinham de toda parte do planeta, de então que tinha comunicação com a Europa, né? Porque naquele tempo algumas poucas mensagens chegavam por telégrafo nos locais mais desenvolvidos, mas na realidade a maioria era através de cartas que passavam muito tempo. Então era um médico que Kardec nunca tinha ouvido nem falar, mas a mensagem chegava e dessa maneira havia uma concordância. Né? Muito bem, vamos avançando. Nós estamos aqui simplesmente explicando aquelas primeira parte que nós demos aquelas pinceladas na introdução, né, falando sobre a autoridade do Evangelho. A autoridade da doutrina espírita. Onde reside? No homem? Não, né, de maneira nenhuma. Essa autoridade, ela não reside no homem. Nos espíritos, né, vamos ver. Né? Então, no homem seria uma concepção individual do ensino humano. E muitos homens criaram, né? Criaram seitas, criaram até religiões, criaram movimentos, mas fica ali fundamentado só naquela pessoa.
e isso não é bom. Nós encontramos também, muitas vezes, nas próprias casas espíritas também, que é o seguinte, é aquela concepção individual que só existe aquela pessoa para conduzir aquele centro. Se de repente aquela pessoa falta, o centro vai fechar, porque não há aquela questão de a coisa estar fundamentada num grupo e não num só. Tudo que é fundamentado em uma única pessoa, um dia deixa de existir, né? Mas o fundamento da doutrina ela reside na concepção universal, né, dos ensinos dos espíritos. Então, essas comunicações que vieram de toda a parte. Então, nessa estrutura aqui, está resumindo aquilo que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nós não podemos deixar de ler. Né? Principalmente ao estarmos fazendo esse curso, é bom ir lendo cada uma dessa parte diretamente no Evangelho. Então, analisar qual opção tem limites mais amplos, qual opção tem mais aceitação. Veja que nestas perguntas aqui, nós vamos colocar essa racionalidade que já era conhecida de Kardec, né? Que ele era considerado o bom senso encarnado. Então é o seguinte, o que era melhor? Eu acreditar na palavra de um só homem ou eu acreditar no ensino que seja universal? Um ensino de muitos espíritos que terminam. Então, aí nós começamos a analisar neste sentido, né, que nos mostra o bom senso, né, mostra aquilo que realmente pode construir. Na realidade, Kardec até colocou, o professor Rivail, né, colocou um pseudônimo para não ter aquela influência do grande professor, do grande catedrático, que era o professor Rivail, mas Allan Kardec, para que as pessoas que tivessem contato com aquelas obras e com aqueles ensinos não fosse pelo que estava, aquele cidadão que estava na coordenação, mas sim pelos ensinos que estavam sendo ali propostos e apresentados. Né? Eu vou ocultar aqui, não sei se ocultando aqui, Carla, se você tem uma coisa, você me corrige, se vai interromper o compartilhamento. Mas eu creio Vai que não. não. Pronto, beleza, obrigado. Então, veja, considerar. Então, está aqui Allan Kardec, né, dizendo o seguinte: longe se acham os espíritos de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Os próprios espíritos superiores, eles não se colocam neste prisma de dizer que está com a verdade absoluta. Eles não se consideram individualmente, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podemos dizer que a verdade está em Jesus. Mesmo assim, tem aquele ponto filosófico. Né? Então, muito bem, vamos ver isto aqui, para fixarmos melhor estas mensagens, estes ensinos. A comprovação da verdade pela universalidade. Do ensino por médios de várias seitas, de diferentes classes sociais, de diferentes partidos, de diferentes raças. Da opinião por controle, razão, e segundo controle, a concordância. Então, isso aqui vamos ver, a verdade universal. Então, aqui pega-se comunicação de médios que participam a vários segmentos religiosos, porque nós achamos que a questão da mediunidade só é ligada ao espiritismo. Mas sempre houve muitos grupos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, onde os médios traziam mensagens. Então, eram médios de seitas, não se tem preconceito contra isso, de diferentes classes sociais, rico, pobre, com cultura, sem cultura, de diferentes partidos. Nós vamos ver esses partidos na próxima etapa da introdução, viu? Quando fala aquela das notícias históricas. Né? Aquele ali, saduceus, tudo ali eram partidos. De diferentes partidos, né? De diferentes raças, isto é, de todas as partes do planeta. Então, vem agora
a questão da opinião. Eu não vou aqui usar de uma maneira individual algo que eu diga, isso aqui está certo e isso está errado. Acredite em mim porque eu tenho todo o conhecimento e todo o controle. Não. Esse controle tem que ser racional e tem que ter uma concordância. Se nós estamos estudando aqui, quando daqui a pouco nós vamos partir para a parte das perguntas e fazermos as considerações, cada um de nós temos plena liberdade de achar de uma maneira, achar de outra, dar opinião. Isso é importante. E a concordância vem com o grupo. Se vocês, como eu estou dirigindo o estudo, for acreditar completamente em mim, em tudo, como sendo a absoluta interpretação correta, estão errados. Vocês têm que buscar as suas. Então, vamos ver as concordâncias. Isso aconteceu no Novo Testamento. Havia uma comunidade grega chamada Bereia, onde ficavam os bereanos. E Paulo foi o grande divulgador da mensagem, principalmente para o povo grego, porque ele teve que fugir de Jerusalém, porque ele era um doutor da lei e ele seria morto rápido. Então, Paulo foi aquele que sempre viveu fugindo, divulgando a mensagem. Então, quando ele chegava em determinada comunidade de judeus, e às vezes de prosélitos, quando ele apresentava a mensagem, muitos acreditavam de imediato. E estavam acreditando certo que era Paulo. Mas quando ele chegou na Bereia, eles escutaram, não deram nenhum tipo de opinião, mas lá diz que eles foram analisar, pegando as escrituras, para ver se realmente era daquela maneira. E Paulo disse que eles foram os mais nobres, porque eles não acreditaram em Paulo logo de primeira, mas eles foram examinar. Então veja que Paulo já estava mostrando aí a característica dos espíritos que tem certa evolução, que não se melindra se alguém discorda, porque isso é natural. Então a pessoa tem que ir fazendo as suas análises. Então isso é importante, nós também termos essa individualidade, nós temos todo o direito de também termos as nossas maneiras de ver, que isso faz parte de todos os nossos ensinos, todas as nossas influências das encarnações passadas. Então, a opinião universal, em caso de dúvida, o que é mais confiável? Primeira opção, a abordagem do assunto por numerosos médios, que foram trazidos mensagens espontaneamente, por médios estranhos entre si, que não se conheciam, e em vários lugares do mundo. E na outra opção, a abordagem do assunto pelo mesmo médium, por solicitação e por diferentes espíritos. Então o médium diz, não, eu recebi esse espírito, recebi aquele outro, e o médium mesmo vai fazer a interpretação de sua mensagem. Ali pode ter espíritos enganadores, né? E na introdução do Evangelho fala justamente nisso, né? Que chegam e apresentam nomes pomposos, né? Esse é um dos grandes erros, né? Apresentar nomes pomposos. Então, eu creio que, neste caso, o que é mais confiável, sem dúvida, seria, né, vermos essas mensagens abordadas por numerosos médios, não apenas pelo único médio, né? A opinião universais. A opinião universal. Eis o juiz supremo, né? Eis o juiz supremo. É a opinião universal. Então, vamos ver aquilo que nos une em todas as formas religiosas do mundo. Este é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembram da primeira parte da semana passada? Que o foco é o ensino moral, porque ensino moral ele tem uma concordância com os evangélicos, com os católicos, com os muçulmanos, com os indianos, com todos. Aquela parte que é, podemos dizer assim, o código divino. Então, é onde o Espiritismo foca, através dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é os ensinos morais. Porque os ensinos morais é aquele que é mais importante para nós. Por quê? Porque ele é o que promove a nossa reforma íntima. Olha, se temos concordância em determinados assuntos,
Logo, ele não vai ser uma questão de disputa e não vamos estar tentando convencer ninguém por aquilo. Mas vai ser importante para nós, individualmente, podermos assim operar o que nós chamamos de reforma íntima, né? De reforma íntima. Então, muito bem. Eu creio que já chegou mais no tempo, vamos sair do compartilhamento e vamos agora fazermos aqui a participação de todos vocês nestes assuntos, vamos aqui ampliando e apresentando, né, aquilo que for mais interessante. Muito bem. Estamos todos aqui. Essa minha tela aqui está com esse efeito infinito. É só fechar, né, Michele? Não, clica Não. nesses 3 pontinhos. Oi? Tem os 3 pontinhos. Tem. Do lado tem uma mãozinha e depois tem tipo uma setinha. Clica nela. Isso. É porque eu deixei Aí você clica em parar a apresentação. Muito bem. Olha, ainda que a nossa professora está aqui conduzindo conosco, né? Então, isso aqui é bom, né? Lembrando que ela é quem ela faz nessa parte técnica, né? Então, agora, muito bem. Está desligado o microfone, Verônica. Eu estou dizendo, é ótimo, maravilhoso. Nós tá com a professora. Exatamente, né? Bem, o apresentador e a professora. Pronto, nós temos ainda 11 minutos, né? Eu acho que até passei do tempo fazendo a apresentação. O relógio de vocês correr tão rápido. É que estou vendo aqui no computador. Olha, então vamos lá, né? O que vocês gostariam de adiantar alguma coisa, falar alguma coisa, a fazer algum comentário? Todos são bem-vindos. Eu não tenho nada para perguntar. E acrescentar? O que eu acrescento é que a gente trabalhe muito na nossa reforma moral, que é o que precisamos muito para desenvolver a nossa capacidade de olhar o outro com compreensão, tolerância e muito amor. Exatamente. Né? Esse aí, Verônica, justamente o princípio que quando Jesus disse, resumindo a lei, em 2 mandamentos, eles amaram a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nessas questões de espiritualidade e religiosidade, todos somos irmãos. Nós não somos superiores aos irmãos afros, que têm os cultos afros. Nós não somos superiores a evangélicos, nem católicos, nem eles são superiores a nós. Todos nós somos irmãos. Só que cada um de nós estamos em determinado estágio que compreendemos daquela maneira a mensagem. Se um muçulmano diz só Alá é Deus, Maomé é seu profeta, nós podemos dizer que só temos um Deus e Jesus é o seu representante. Seria a mesma coisa, né? Assim, apresentando de maneira diferente. Então, isso é importante. Então, parte por esse respeito. E todos eles são nossos próximos, né? E muitos, às vezes, até de uma maneira simples, mas estão buscando a Jesus da sua maneira. Então, na realidade, nós podemos dizer, todos estão certos, porque cada um tem uma visão, cada um tem um estágio que ocupa. O importante nesses ensinos é cada um desenvolver a sua espiritualidade. É isto? Às vezes, há pessoas que estão até sem religião, mas já tem uma reforma íntima, espiritual, mais elevada do que uma pessoa que está todo dia na igreja, ou está todo dia no centro espírita. Hoje está até melhor do que aquela pessoa que já faz 20 anos que toma passe, achando que está super limpo. Isso não altera. Essa é uma questão individual, né? E cada um de nós temos as coisas do passado de resgates, de entendimento. Então, esse respeito é o que é importante, importantíssimo. Já pensou se tivesse todo mundo no mesmo patamar, estava todo mundo lá nos mundos ditosos já. Todo mundo ditoso é que todo mundo tem a compreensão, né? Pode falar, não. Não, você fala que é escutar aqui, porque seu microfone está... É desligado. Aqui, pronto, deixa eu ligar seu telefone. Pronto, vá. Pode falar. É o conhecimento
que os Espíritos nos trouxe, como o Valderi comentou anteriormente, foi para todos, independente da religião. Existe desconhecimento, uma ética moral, que infelizmente não é seguida por todos. Há muita deturpação do conteúdo do que Jesus quis nos ensinar, né? E, por conta disso, existe muito fratricídio, essas guerras que a gente vê, esses conflitos, em que o homem é dominado pela parte, vamos dizer assim, até animalesca dele, pelos instintos e por sentimentos negativos, como orgulho e egoísmo. Por conta disso, o sofrimento ainda perdura. Mas Jesus nos ensinou que haverá uma só religião, um só rebanho, que é o rebanho do amor, que tudo converge para isso. Mas ainda estamos, eu acho que muito atrasados. Precisamos nos esforçarmos mais para chegarmos ao patamar de compreensão do que Jesus sempre repete para a gente, né? Porque os ensinamentos dele não são ensinamentos modernos, existia antes da vinda dele, ele só fez enfatizar e exemplificar de uma forma simples, coerente, o que significava o homem novo, né? Que é a gente praticar sempre a lei do bem. Muito bem. Vamos mais aí? Ainda temos tempo. Temos Alguma 16 pergunta? minutos no meu relógio. Oi? Temos 14. 16 minutos no meu relógio. Justo. Alguma pergunta? Não, nenhuma Não, pergunta. Então, que poderíamos, nós poderíamos talvez ampliarmos mais um pouco, voltarmos lá ao Evangelho, né? Nesse mesmo assunto, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas partes que eu não enfatizei, né? Não enfatizei para nós podermos, assim, ir concluindo, né? Deixa eu aqui de novo compartilhar a parte do próprio Evangelho em si. Não é essa que eu quero. Essa aqui. Pronto, muito bem. Está compartilhado. Então, vamos voltar aqui a alguns pontos que nós não apresentamos. Essa última parte, que ela é muito importante para nós espíritas, né? Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. São consequências forçadas das condições em que os espíritos se manifestam. Os princípios, né, que estão inseridos no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui Kardec deixa bem claro, né, que não se trata de teoria pessoal. Não foi uma questão pessoal dele. Olha, isso está certo, junto com o pessoal lá da Sociedade Espírita Brasiliense, né? Mas, evidentemente, é aquela junção de vários espíritos se comunicando em várias partes, né, do mundo. Ora, pretender que alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Então, quando chega alguma mensagem
espírita, né, de livros psicografados, que acontece muito, né, que traz uma posição de um espírito querendo mudar tudo que já está determinado por este conhecimento universal. Então, alguma coisa está errada. É onde nós devemos utilizar o bom senso. Então, nós vemos muitas vezes pessoas que foram se envolvendo com médios que, na realidade, não tinham um ensino que seria de concordância de todos. Não vou mencionar nomes aqui de diversos livros e diversos autores, né, que era muito consumido no meio espíritas, que tinham ensinos completamente diferentes do que seria o racional, porque vinham de um único médio, que faturaram milhões vendendo livros. Então, era mensagem direta vendendo livros. Então, nós, espíritas, principalmente, devemos ter aquele crivo das obras da codificação, que é a base, estudarmos todos os livros da codificação, porque é uma base para o nosso entendimento, e, ao mesmo tempo, as obras auxiliares, mas aquelas que são reverendadas pelos nossos organismos, como Federação Espírita, como Federação Pernambucanas e muitos outros, porque eles já têm uma experiência mais longa, têm uns contatos mais longos, e pode também nos dar determinados parâmetros do que são aquelas obras que nos conduz mais o ensino universal dos espíritos. Vejam que as obras de Chico Xavier passam um certo tempo para ter toda aquela credibilidade, porque estava trazendo aí mensagem de espíritos que até então não tinham toda aquela proximidade dos primeiros espíritas que aqui chegaram no Brasil, mesmo da França, como as obras de André Luiz, né, do espírito André Luiz, trazida por Emmanuel, e muitas outras. As próprias de Joana de Ângeles. Então, são obras confiáveis. Os seus ensinos realmente estão dentro daquilo que é o padrão da mensagem universal. Né? Os espíritas, que a esse respeito alimentassem qualquer temor, podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Nós podemos aqui ter um conselho para nós mesmos espíritas. É aquela questão do personalismo. Por esse motivo, muitas casas começam a fechar, às vezes, porque fica com aquela pretensão isolada e isso distancia do conhecimento, podemos dizer assim, que é mais amplo e de concordância universal. Diante de tão poderoso aerópago, Então, diante de tão poderoso aerópago, sabe o que foi? Era feita uma arena, uma grande quadra em Atenas, onde se reunia religiosos, filósofos, né, para debaterem sobre questões da vida, né? Isso já acontecia na Grécia Antiga, no tempo de Sócrates, Aristóteles, Platão. E o Aerópago de Atenas foi aonde Paulo trouxe uma mensagem que foi memorável. Porque é o seguinte, ali tinha muitos deuses. Ali tinha deuses dentro daquele sincretismo romano, grego principalmente, que tinha muitos deuses, né? Deuses gregos, e tantas entidades, né? E lá no Aerópago de Atenas, se reuniam os sábios para ali apresentarem conhecimento dos seus deuses, de suas correntes filosóficas. Então chega Paulo, chega lá no Aerópago de Atenas, e ele chegou para falar de um Deus. Só que lá tinha as estátuas dos deuses. Ele estava aqueles deuses do Olimpo, aqueles deuses tinham as estátuas, Vênus, e assim por diante.
e tinha uma estátua ao Deus desconhecido. E Paulo ali era um desconhecido. E quando Paulo chegou lá, que começou a discursar, daí chega um e diz, você vai falar em nome de qual Deus? Ele disse, é ao Deus desconhecido. Ele ali apresentou a mensagem de Jesus como um cumprimento das mensagens das Escrituras, né, do Antigo Testamento. E foi uma mensagem memorável, que muitos não tiveram conhecimento da maneira como Paulo apresentou, quer dizer, uma mensagem universal. Então, quando diz aqui, diante de tão poderoso aerópago, aonde o quê? Aonde vem essas mensagens de todas as partes, por diversos médios, né? Onde não se conhece corrilhos, isto é, né, associação, aquela questão, vamos combinar, vamos falar essa mesma coisa, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. Veja, supremacia individual. Então, nós nunca devemos focar só naquilo que é individualidade. Então, onde nós tivermos, não é só um que tem a verdade, é o conjunto de todos. Isso é muito importante entendermos. E que nos quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. E temos aquilo que é nos apresentado, vou até aqui fazer, marcar essa parte aqui, que essa parte é bem interessante, né? E que nos quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Então, isso é o que tem ocorrido na maioria dos ensinos, né? Eles têm sido substituídos pelas ideias dos homens. E foi justamente aí onde a mensagem de Jesus se perdeu para a humanidade. Mas Jesus disse, mas virá o Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade, se referindo à terceira revelação que viria nesses finais de transição, né? É o que nós chamamos do Evangelho redivivo, revivendo aqueles ensinos de Jesus, porque cada um foi colocando aquilo que eles acreditam, aquilo que eles creem. Então, nós temos aí diversas igrejas com a Bíblia na mão e crendo alguns aspectos diferentes. Tem aqueles que unem a todos, mas na maioria seguindo diferentes, justamente porque se tornaram aquela questão de interpretação individual de uma única pessoa. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, né? Quer dizer, onde tem uma só pessoa. Implorar silêncio à dissidência e dará razão a quem tenha. Diante desses imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito. Então, o que pode? Né? Menos do que uma gota d'água, que se perde no oceano. Menos do que a voz da criança, que a tempestade abafa. Então, não adianta nós estarmos na voz de um único espírito, né? Ou de um único médium, ou de um único líder de igreja ou de centro espírita. Nós devemos buscar as ideias que são unânimes. E, para isso, nós precisamos buscar essas mensagens que estão condensadas, codificadas na codificação, né? Que nos auxilia muito nessa nossa tomada de decisão. Então, olha aqui, olha, a opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância, essa universal. Então, muito bem, nós vamos adiantar o que vai ser na próxima semana, né, que são notícias históricas. Então, na próxima semana, nós vamos saber o que são os escribas, o que são essênios ou esseus, nós iremos saber o que são fariseus, nós iremos compreender o que são os nazarenos, os portageiros, né, os publicanos, os saduceus, os samaritanos. Tudo isso aqui será importante para nós entendermos o Evangelho, de uma maneira geral. Vamos saber o que é sinagoga, né? Os samaritanos, saber o que é sinagoga, vamos saber o que são os terapeutas, e assim por diante. Né? Isso será na próxima semana.
E na outra, daqui a 15 dias, será as precursores da ideia do cristianismo, né? Sócrates e Platão. Então, muito bem. Estamos felizes aí com a parte de todos. Vamos aqui interromper o compartilhamento para nós podermos darmos aqui a continuidade final. Vamos aqui. Agora estou fazendo certo, Michele. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Estamos aqui chegando às 17 horas, né? Então, é o momento da prece, né? Da prece final. Ou temos alguma outra colocação? Nós tivemos mais aqui entrando a Tânia Maria, né? E Maiara Ferreira, né? Então, muito bem, vamos à prece final. Lembrando, né? Cada um de vocês, inscrevam-se no canal do YouTube Evangelho Fonte de Luz. Isso é importante, que a mensagem fica lá, e assim muitas pessoas vão tendo a oportunidade de participar nas futuras, né? E aprendendo junto Só com tem todos. 3 inscritos. Eu, Clênia e você, Valderi. Porque Daqui a a pouco. criadora, a professora, não se inscreveu, se esqueceu. Pô, mas ela vai se Eu não inscrever. sei como escrever, né? Não, é só chegar no canal e tem lá a palavrinha inscrito. Daí inscrever-se, clicar no inscrever-se. É muito simples. É muito bem. Vamos lá. Ô, Daniela, você faz a prece? Sim, sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos agradecer por esse momento de união, de compartilhamento da palavra do Senhor, junto com essas pessoas que estão ávidas pelo consolo, pelo entendimento do que é a palavra e do que é realmente o Espiritismo na sua prática, né? Trazendo a teoria para a nossa prática diária. Então, muita gratidão aos espíritos de luz que nesse momento nos acolhem, nos abençoam com esse momento de conhecimento e de libertação, porque conhecimento liberta, né? E que tenhamos uma semana abençoada, repleta de amor, que possamos ser canal de amor para todos aqueles que passarem por nossos caminhos ao longo dos dias que virão. Assim seja. Que assim Assim seja. seja. Então, que a paz esteja com todos, né? E Amém. Assim seja. daqui um tempo,